meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje um assunto importantíssimo, nós vamos falar do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o famoso Selic, né? O famoso Selic, esse sistema que fica vinculado, faz parte do Banco Central do Brasil, muito importante, muito cobrado em concursos. Também comigo, vou explicar para vocês em detalhes esse assunto, de forma que você pode ter certeza absoluta que você não vai errar uma questão de concurso sobre o Selic, né? O Selic, né? Considerações iniciais dessa aula, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Que essa aula aqui é uma aula que indiretamente faz parte também do assunto Banco Central, tá? Ela faz parte do assunto do Banco Central. Esta aula aqui também, você tem para completar esta aula, você tem que entender, você vai ter que estudar a aula lá do Copom, né? Essa aula do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que vai definir a taxa Selic, né? Você vai aí definir a taxa Selic, que é muito importante para completar este assunto. Então, hoje nós vamos estudar o sistema, tá certo? O sistema, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, um órgão que faz parte da estrutura do nosso magnífico, grandioso Banco Central do Brasil, né? Então, o Selic, tá? Para vocês entenderem, né? O Selic, tá aqui esse cara aqui, ó. Ele faz parte do sistema de câmaras e liquidação do Brasil, né? Esse sistema de câmara e liquidação do Brasil, nós tivemos uma regulamentação da Lei 10.214, tá, salvo engano, de 2001, né? Posso estar enganado aí, mas essa aqui que é a Lei 10.214 de 2001, que regulamentou esse cara aqui, que é o sistema de pagamentos brasileiro, né? Esse cara aqui é o sistema de pagamentos brasileiros. Ele faz o quê? A liquidação geral, tá? De todos os pagamentos e liquidações que ocorrem nas demais câmaras no Brasil, né? Aí nós temos aqui, né? Dentro desse produto aqui, ó, Selic, né? Então, Selic vão ser custodiados, né? Guardados, gerenciados, registrados, né? Os títulos públicos federais, né? Ó, federais. Já a CETIP, né? Que nós já estudamos esse cara aqui, são o quê? Títulos privados, né? Títulos privados e também tem alguns títulos públicos também, mas o forte do cara são os privados, né? A CBLC, professor, a aula antiga foi extinta, tudo bem. Atual Câmara de Ações, praticamente o quê? As ações listadas aí na Bolsa de Valores, né? Então, isso aqui compõe o quê? Os sistemas da Câmara de Liquidação. Muito importante para o quê? Para integrar, fazer a integração do mercado financeiro, do dinheiro, para dar segurança aí para os poupadores, para os investidores do Brasil todo, né? E eu digo para vocês, esse sistema brasileiro aqui, ele é altamente evoluído, altamente confiável de padrões mundiais, pode ter certeza disso, tá? Então, vem comigo aqui, né? Já situei vocês no nosso estudo, né? Vamos lá, agora quando que foi criada a Selic, né? Selic, essa Selic chamada taxa Selic, né? Que o pessoal fala aí muito, né? O que significa o Selic? Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, criado em 14 de novembro de 1979, é um sistema informatizado destinado ao registro, custódia e liquidação de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Olha aí, né? E liquidação dos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Desculpa, gente. Essa informação, ela é importante. Essa informação provavelmente estará na sua prova. Títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Somente as instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central do Brasil têm acesso ao Selic, o qual opera em tempo real, permitindo que os negócios tenham liquidação imediata, né? Mais duas informações importantes aqui que vocês devem saber. Primeiro, tá? Quem deve ter acesso ao Selic?
somente as instituições autorizadas pelo Banco Central, e nós vamos ver aqui mais para frente quais são essas instituições. Outra informação importante, que a Selic ela opera em tempo real, tá? Liquidação imediata de suas transações. Já foi cobrado muito em concurso isso. Os operadores das instituições envolvidas em uma transação com esses títulos, após acertarem os negócios, transferem essas operações via terminal ao Selic. Então, é tudo eletrônico, tá certo? Tudo eletrônico, né? Você faz lá. O sistema imediatamente transfere o registro do título para o comprador e faz o crédito na conta do vendedor do título. Ambas as partes têm a certeza de validade da operação efetuada. Então, é o que faz uma câmara de custódia, né? Então, olha só, via terminal do Selic. Então, hoje em dia, existe já uma possibilidade de pessoa física comprar esses títulos através do Tesouro Direto, que é um novo produto lançado aí pelo Sistema Financeiro Nacional, Tesouro Direto. Então, por exemplo, eu vou lá, tá? Eu quero comprar um título desse, a taxa Selic está pagando legal, está pagando mais do que a poupança, né? Ok. O que o Luizão faz? Vai lá, eu registro a minha compra, tá certo? Passo o dinheiro. Só depois que eu passar o dinheiro e compensar, aqui que o Selic faz, vai transferir o dinheiro para o vendedor do título. Assim que faz a CETIP, a Selic faz isso, né? Os títulos são escriturais e administrados pelo Departamento de Operações do Mercado. Professor, vamos lá, mais duas informações. Tá? Escriturais, a gente vai falar mais adiante, são títulos o quê? Eletrônicos, né? Quem que administra o Selic? Questão de prova, o DEMAP. Professor, o que é o DEMAP? É o Departamento de Operações de Mercado Aberto do Banco Central do Brasil. Então, o DEMAP é o Departamento de Operações do Mercado Aberto do Banco do Brasil, não, do Banco Central, perdão, do Banco Central. O Selic opera basicamente com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional para o Banco Central do Brasil. Ok, né? Professor, por que isso? Já disse para vocês nas aulas anteriores, principalmente lá na aula do Banco Central, você não pode esquecer que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, proibiu que a emissão de títulos por parte do Banco Central do Brasil. Então, quem emite esses títulos é o Tesouro Nacional e o Banco Central do Brasil faz aí o comércio desses títulos, né? Assunto de prova. Atenção, todos os títulos emitidos pelo Selic, eles são escriturais. Aí preste atenção, cara, eles são escriturais. O que significa ser escritural no mercado de ações? Isto é, emitidos exclusivamente na forma eletrônica, né? Eletrônica, né? Rapaz, se fosse de forma manual, papel, cara, não ia dar certo, né? Já pensou hoje, cara, o deslocamento é muito grande, né? Então, ele é apenas de forma eletrônica. Escritural, você tem que obrigatoriamente, não somente nessa aula, a CETIP também é escritural, você tem que ter. Escritural significa eletrônica, E de escritural e E de eletrônica. Ok. Professor, como é que ocorre a liquidação? A liquidação da ponta financeira de cada operação, ou seja, ponta financeira do comprador e do vendedor, né? Ó, ponta financeira, né? Ponta financeira aqui. Financeira de cada operação é realizada por intermédio, olha só, do sistema de transferência de reserva. Ó, ponta financeira, ok? Do STR, tem que saber o STR, cobra muito em concurso, ao qual o Selic é interligado. Então, o sistema de transferência de reservas, então ele vai fazer essa transferência aqui. Todos os bancos também fazem parte do sistema de transferência de reserva, que é o grande órgão, grande produto, grande sistema integralizador do sistema de pagamentos brasileiro, tá? Então, tem um STR. Cara, não acredito se o banco que com prova de concurso vai cobrar esse cara aqui. Vai sim, olha só. Petrobras, Sens Gran Rio, 2017, cargo de administrador. Então, olha aí, olha só essa questão aqui, cara. Ó, não é nem carreiras bancárias, né? O Selic é o depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil. E é nessa condição processa relativamente a esses títulos, a emissão e o resgate, o pagamento dos juros e a custódia.
Todos os títulos são escriturais, isto é, emitidos exclusivamente na forma eletrônica. A liquidação da ponta financeira de cada operação é realizada por intermédio de, né? Vamos lá, gente. Qual que é a ponta financeira? Qual que é o grande sistema que vai operacionalizar o sistema brasileiro de pagamentos? Professor, essa questão é difícil demais. Ó. É o STR, né? Sistema de Transferências de Reserva, cara. Puxa vida, professor. Então, se eu não soubesse esse cara aqui, eu não ia acertar, com certeza. Questão bastante específica, isso aqui pode estar na sua prova. As minhas aulas não são aulas superficiais, hein? Do STR, no qual o Selic interligado? Exatamente, letra A, né? Já matamos a questão. SBLC, não sei o que é isso, né? Sintraf, Recursos do Sistema Financeiro Nacional, Silog, né? O examinador aqui encheu de siglas aí, né? Ou seja, é o STR, que é o sistema de transferências aí. Inclusive, essa questão aqui ela foi retirada do site do Banco Central do Brasil, porque as minhas aulas são todas retiradas aí, sempre de sites oficiais, na qual eu monto a aula para vocês aí. Gabarito correta, letra A. Né? Letra A de amor, é gabarito correto. BASA, CESP 2012, a liquidação da ponta financeira de cada operação do Selic é realizada por intermédio do sistema de transferência de reservas, ao qual ele é interligado, né? Olha só, né, gente, como é que diz, né? Fizemos uma questão de 2017, cobrou o sistema de transferência de reservas, né? Que é o famoso STR, né? STR. Exatamente isso, a questão está super correta aí, aluno do Lá Concurso, e essa questão aqui, elas costumam ser cobradas em prova. Então, STR, questão correta, STR, que vai operacionalizar aí a ponta financeira, que vai efetivamente transferir os recursos para o cara que é o vendedor, tá? O vendedor. Correto, né? Top. Todos os títulos públicos federais estão registrados no Selic. Para quem assistiu já a minha aula, do CETIP vai falar que não, e está certo. Está aqui, ó, não. Né? Cara, a aula CETIP também complementa a aula Selic. Você tem que assistir as aulas na sequência que o professor colocou. Todos os títulos não são. Professor, agora eu quero mais fundamentação em relação a isso. Com certeza, vem comigo aqui, né? Então, nós temos aqui, lá no Tesouro Nacional, né, onde que é o órgão que emite, né? E aqui nós temos os principais títulos hoje federais, né? Ó, letra do Tesouro Nacional. Ó, emissor. O que é emissor? Secretaria do Tesouro Nacional. Como você sabe, né, pela Lei Complementar 101 de 2000, que é a LRF, né? Ele diz o seguinte, somente o quê? A União, que pode, aí o Tesouro Nacional, que pode emitir os títulos. Então, todos os títulos aqui. Ó, letra do Tesouro Nacional. Qual que é o objetivo qual que é o objetivo da emissão desse título? Ó, cobertura de déficit orçamentário, né? Ah, já pensou? Você liga lá o aparelho de televisão, normalmente em fevereiro que dão essas notícias aí, né? O Brasil... Chega lá o William Bonner, né, todo pacotadinho, bonitinho, lá no Jornal Nacional. Ele fala assim, o Brasil fechou o exercício de 2018, tá, com déficit de 80 bilhões de reais. Ou seja, as despesas superaram as receitas em 80 bilhões de reais. E aí, professor, vai dar o calote? Não vai dar o calote. O Brasil vai ter, o que acontece? O governo vai ter que cobrir esse orçamento. E aqui, ó, como que ele pode cobrir o orçamento? Cobertura de déficit orçamentário. Ou ele pode, emitir uma letra do Tesouro Nacional, uma letra financeira do Tesouro, uma nota do Tesouro Nacional. Cobertura do déficit orçamentário. Está aí. Cobertura do déficit orçamentário. Está aí para vocês, né? Bacana, ó, cobertura do déficit orçamentário. Eu estou explicando isso porque o examinador pode muito bem lá colocar no comando da questão alguma coisa em relação a isso, né?
Ele vai colocar lá a cobertura do déficit orçamentário. Ah, qual que é o título? Qual que é esse título aqui? Ó? Letra do Tesouro Nacional, letra financeira, nota do Tesouro Nacional. Esses caras aí estão custodiados na onde? No Selic. Aí. Custodiados, ó, Selic, Selic, Selic. O restante é todas CETIP, 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 CETIP. Tá aí. 10, né? Professor, como é que vai ser a remuneração aqui? Ó, pré-fixada, né? Então, ele vai editar o título, né? Vai emitir lá a letra financeira, né? E já vai definir um percentual de juros a ser pago anualmente. E vai ficar guardado lá, né? Vamos lá, letra financeira do Tesouro, ó, pós-fixada na taxa Selic, né? A maioria dos títulos estão aqui, ó, pós-fixadas, centralizadas na onde? Na taxa Selic, né? Olha a importância da taxa Selic, né? A nota do Tesouro Nacional, ó, pós-fixada, né? Com diversas séries de índices próprios, né? IPCA, IPGM, dólar, TR, né? Então, essa nota do Tesouro aí vai ser pouco, né? Poucos vão ser emitidas aí. Tem, né? O restante, gente, olha aqui, ó. Certificado do financeiro do Tesouro, ó. Realização das operações financeiras definidas em lei, ó. Tá vendo? Ó, certificado do Tesouro Nacional, CETIP, garantia principal de inovação de dívidas de mutuários agrícolas junto às instituições financeiras, ó. Certificado da dívida pública, quitação da dívida junto ao Instituto Nacional do INSS, título da dívida agrária, TDA, dívida securitizada, promoção da reforma agrária, ó. Tá lá na CETIP, né? Dívida securitizada, assunção de renegociação de dívidas da União ou por ela assumidas por força de lei. Então, essas aqui são o quê? Olha aí. Então, é o seguinte, professor, o que você quer com isso aqui? Eu quero falar para vocês fixarem. Vocês não podem terminar essa aula sem ter isso na cabeça. Os títulos da Selic, em especial, são letras do Tesouro Nacional. Qual que é a sigla? LTN. Letra financeira do Tesouro, LFT. Nota do Tesouro Nacional, NTN. Tá? NTN. E completando também a aula lá da CETIP, né? Olha aí, ó, os títulos aqui, ó, fonte segura, né? Então vamos lá, né? Letra do Tesouro Nacional, ó, letra do Tesouro e letra financeira do Tesouro, né? Temos aí os principais títulos custodiados na Selic. Bampará, INAS 2014, cargo de escriturário. Títulos custodiados no Selic, né? Olha aí, né? Olha o que o examinador quer saber, né? Títulos custodiados no Selic, né? E aí, prof, não é uma questão para qualquer um, não, cara. Isso aqui é uma questão aqui para poucos, né? Letra do Tesouro, sim. Vou colocar aqui, o correto. CDI, não. CDI aonde? CETIP. Notas do Tesouro, ok. Debêntures, não. Debêntures, CETIP, né? CETIP, né? CDB, Certificado de Depósito Bancário, CETIP também, né? Aí. Por quê? Ó, debêntures, CDI, que são títulos privados, né? Letras de câmbio imobiliário, também, CETIP, né? CDB, CETIP, notas do Tesouro, Selic, né? Ó, o que é SUARS aqui, ó? Isso aqui é garantias, né? Esse cara aqui também é CETIP. Lá na aula CETIP a gente falou esse cara aqui, produto de SWAPs, swaps, né? E a gente vai ter uma aula sobre swaps também, né? Vamos lá. Letras financeiras do Tesouro, ok. Tá? Letras do Tesouro Nacional, ok. Notas do Tesouro Nacional, ok, né? Logo, questão fácil para quem estudou, né? Com o professor Luiz aí, né? Com o professor Luiz, acerta uma questão como essa aqui, com os pés nas costas, né? Questão aí, fácil e difícil, né? Fácil para quem estudou, difícil, cara, só no chute de Deus, né? Logo, gabarito correto, letra E. Tá? Prof, eu quero aprofundar sobre esse assunto. Tudo bem. Então, você vai lá no site do Banco Central, você coloca lá, circular 3587. Então, circular emitida pelo Banco Central do Brasil, tá? Banco Central do Brasil, 3587, vem regulamentar aí a questão o funcionamento do sistema Sistema Especial de Liquidação de Custódia Selic, né? Artigo 1º.
o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, é um sistema informatizado que destina-se à custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional, bem como o registro da liquidação das operações do referido título. Quando fala escritural, você já deve saber. Significa dizer que ele ele é informatizado, ele é eletrônico, tá? Ele é eletrônico. Parágrafo único. As operações cursadas no Selic são liquidadas por seus valores brutos em tempo real. Detalhe, prova já caiu isso, valores brutos. Na prova o cara já colocou valores líquidos, tá? Em tempo real. Caixa Econômica, CESP 2014, cargo escriturário. O Selic funciona em tempo real, com a liquidação da operação mediante a transferência dos recursos para a instituição financeira vendedora e a transferência dos títulos para a instituição financeira compradora, né? E aí, professor, vamos lá. Ok, ela funciona em tempo real? Funciona. E ela funciona em tempo real com os valores brutos. Bacana. Tá certo. Com liquidação da operação mediante transferência dos recursos para a instituição financeira vendedora e a transferência dos títulos para a instituição financeira compradora. Correto. E essa transferência ocorre através de quem? Só para recordar, o sistema de transferências de reserva, na qual o Selic é interligado, que é um sistema também lá do Banco Central do Brasil. Logo questão aí absolutamente correta, né? Olha aí, né? O que o cara cobra do Selic, né? Correta essa questão, vem comigo. Caixa Sesgran-Rio 2012. Com as alterações do sistema de pagamentos brasileiro, tá? SPB, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia passou a liquidar as operações com títulos públicos federais ou seja, o comando da questão quer saber para você qual que é o tempo de liquidação, né? O tempo de liquidação do Selic, segundo o seu regulamento lá, a 3587, a circular 3587 de 2012, lá no seu artigo 1º, parágrafo único, ela é bem claro, né? As operações realizadas no Selic, ela acontece em tempo real. Então, é a letra D de dado, né? Como as transações ocorrem em tempo real, acontece o seguinte, dá o que? Mais credibilidade, dá mais segurança aí ao sistema financeiro nacional. Logo, gabarito correto, letra B de bola. Vem comigo aqui. Olha como esse assunto é cobrado, hein? Bampará, Exatos 2015, cargo de escriturário. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, é o depositário central dos títulos que compõem a dívida pública federal interna, DPMFI, né? Ok, de emissão do Tesouro Nacional. Sobre o Selic, assinale a alternativa correta, né? Ok, então ele quer o comando da questão, ele quer saber sobre o Selic, né? É também um sistema eletrônico que processa o registro de liquidação financeira das operações realizadas com títulos públicos com seu valor bruto em tempo real. Matou, né? É sempre seu valor bruto em tempo real. Já achamos o gabarito correto, letra A, né? B. Todos os títulos são escriturais, correto. Isto é, emitidos exclusivamente de forma ao portador. Errado. Né? Emitido de forma o quê? Eletrônica. Professor, o que significa esse ao portador? É o manual, é o papel físico, né? C. O sistema que é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, parou. Esse sistema do Selic, né? Ele é gerido por quem? Pelo Banco Central do Brasil, né? D. Somente o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional podem ser participantes, falso, né? Os participantes estão previstos no artigo 2º do circular 3587, que são todas aquelas instituições autorizadas aí a funcionar. Aí são todos os bancos comerciais, as corretoras, enfim. Temos aí várias pessoas que participam do Selic, né? E as câmaras ou prestadores de serviços de compensação e liquidação têm a sua participação no Selic, definida no regulamento? Não. Essas câmaras aqui não participam, né, porque a gente vai ver as pessoas aí legitimadas no artigo 2º da referida circular. Logo,
uma questão aí, também uma questão aqui que o aluno que estudou corretamente, o aluno que estudou na fonte, o aluno que fixou o conteúdo, que conseguiu formar um juízo de valor, ele não erra essa questão. Gabarito correto, letra A. Letra A, gabarito correto dessa questão. Capítulo 2º, vem comigo aqui, dos participantes, nós vimos na questão anterior que falou sobre isso, dos participantes, né? Além do Banco Central do Brasil e do Tesouro Nacional, podem ser participantes do Selic, satisfeitas as normas deste regulamento. 1. Bancos, caixas econômicas, sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Ok. 2. Demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e, finalmente, outras entidades a critério do administrador do Selic. Então, essas são as pessoas aí autorizadas a operar no ambiente do Selic, né? Ok. E aí, professor? Agora, a gente vai falar de um outro assunto, que é chamado taxa Selic, né? Taxa Selic. Taxa Selic, o nome diz, cara, ali é uma câmara de custódia, ali estão os títulos federais. Então, todos aqueles títulos ali têm que ser o quê? Remunerado, né? São remunerados. E esses títulos, eles são remunerados por um cara chamado taxa Selic. Taxa Selic, né? O que é taxa Selic? É uma taxa de juros que remunera os títulos públicos federais, sendo considerados a taxa básica de juros da economia, pois a partir dela é que as demais taxas de juros são definidas. Então, a taxa Selic é muito importante. Então, a taxa Selic vai ser aquela taxa que vai remunerar os títulos custodiados lá, é claro, dependendo da natureza do título, os títulos lá no Selic. E é considerado que a taxa de referência da economia. Ah, professor, eu peguei um empréstimo no banco. Ele está me cobrando 18% ao ano. Está caro ou está barato? Aí você tem que ir lá na taxa Selic. Vamos supor a taxa Selic de hoje é 6% ao ano. Pô, cara, 6% ao ano a taxa Selic hoje. O banco está te cobrando 18% ao ano. Pô, para aí, brincadeira, abusivo isso aí, né? Então, ela é uma taxa de referência, né? Ela que vai ditar essas regras aí. Né? Ela dita essas regras, né? E a taxa Selic hoje, né? Ela é um grande instrumento aí da política monetária, porque quem define a taxa Selic é o Copom, nós já explicamos isso para vocês, e vocês têm que assistir essa aula do Copom, Comitê da Política Monetária. Quando o Copom ele aumenta a taxa Selic, o que acontece? Há uma redução dos meios de pagamento, ou seja, diminui o dinheiro em circulação. Ele está fazendo uma política restritiva, contracionista. Por quê? Se ele aumentou a taxa de juros, cara, o cara não vai. O que ele vai acontecer? Ele vai comprar os títulos, né? Os títulos do Tesouro, então vai deixar o dinheiro no Banco Central e vai ficar com papel, tá? Ou seja, vai reduzir os meios de pagamento. Em contrapartida, quando ele reduz a taxa Selic, ele vai aumentar os meios de pagamento. Essa é a intenção aí, essa é a intenção. E nós estamos passando por o quê? Por uma grande tendência aí, já 10, 15 aí, reduções consecutivas da taxa Selic por parte do Copom. O objetivo hoje das nossas autoridades financeiras é ter o Brasil uma taxa de juros aí, em porte de países desenvolvidos, 3%, 4% ao ano, né? Taxa Selic, conceito da taxa Selic, vem comigo aqui, tá? É uma taxa apurada no Selic, obtida mediante o cálculo da taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento por um dia. Um dia. Lastreadas em títulos públicos federais e cursadas no referido sistema ou em câmaras de compensação e liquidação de ativos na forma de operação compromissadas. Então, isso aqui é o conceito de taxa Selic. Foi cobrado em concurso? Foi cobrado em concurso. Vem comigo aqui. FUNPRESP, CESP 2016, cargo de analista. A remuneração adicional dos depósitos em poupança varia em base da meta fixada pela Selic. Sim, nós já vamos estudar na época da poupança, né, que esse cara cai aqui, né? Que corresponde à taxa média ajustada das operações de redesconto. Não,
redesconto realizadas junto ao Banco Central. Não é operações de redesconto, né, cara? É o quê, ó? É a taxa apurada, não ser obtida pelo mediano da média ponderada ajustada das operações de financiamento, tá? Financiamento, não de redesconto. Redesconto é o cheque especial dos bancos, né? Então, olha aí, uma questão bastante sutil. A primeira parte do comando está correto e a segunda parte está errada, porque não são operações de redesconto. Logo, a alternativa está errada. Questão top aí do Lá Concurso, né? Pronto, finalizamos aí mais uma aula para vocês, uma super aula para vocês aí, taxa Selic, muito importante esse assunto, né? E claro, vamos fazer um encerramento. Amizade não se compra, amizade não se empresta, nem se vende. Você deve merecer a amizade, né? Olha aí, ela não se compra, ela não se vende, não se empresta e nem se vende. Você deve o quê? Merecer a amizade, exatamente isso, né? Eu sou uma pessoa de poucos amigos, né, cara? E só que os meus poucos amigos são meus amigos, né? Elas me merecem e eu mereço a eles. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.